seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso Arena de Ideias, esse nosso canal que conecta ideias, interesses, a gente fala sobre inovação, sobre comunicação e hoje especificamente aqui diretamente da Exposibram em BH, é a maior feira da América Latina do setor de mineração, e que hoje no estande da nossa parceira, nossa cliente Kim Ross, recebe essa edição do Arena de Ideias aqui, desse lugar mágico que é a Exposibram. E para falar do tema de hoje, eu trouxe duas convidadas especiais, que são clientes da oficina, parceiras do dia a dia do trabalho, e a gente vai falar um pouquinho sobre a reputação do setor mineral. Então a gente tem alguns desafios atuais e futuros, que é desenhar para a sociedade o que é e a razão de existir, né, de um setor tão relevante para a nossa economia, tão relevante para as nossas comunidades e tão relevante para a nossa sociedade. E aí eu vou começar aqui apresentando as nossas parceiras hoje de estúdio, esse estúdio lindo, maravilhoso, né, Luana? Luana Gomes, que é gerente de comunicação e comunidades da Kim Ross, né, Lu? E Raquel Pessoa, que é gerente de comunicação da Anglo American, também cliente queridíssimo. Eu vou abrir agora para vocês duas se apresentarem aqui para a nossa audiência. Lu? Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. Lili, muito obrigada pelo convite. Bom, eu estou como gerente de comunicação e comunidades da Kim Ross por quase 3 anos. Venho trabalhando com comunicação dentro da mineração há quase 18 anos. E hoje a gente está aqui para bater um papinho sobre esse assunto tão desafiador para a gente na atualidade. Que bom, Raquel. Olá, eu sou Raquel Pessoa, estou como gerente de comunicação corporativa da Anglo American no Brasil e também coordeno o grupo de comunicação e reputação do IBRAM. Trabalho no segmento há bastante tempo, não vou falar quantos anos para não revelar a minha idade, mas me formei em 96 na Universidade Federal do Pará e desde então trabalho com comunicação corporativa, especialmente na mineração e indústrias de base. Vocês já viram, né, que a gente tem aqui duas especialistas e duas clientes da oficina no dia a dia da comunicação. E eu quero dizer que é uma satisfação muito grande trazer essa pauta, porque a pauta da reputação e da comunicação é que vai dar o tom desse futuro que a gente quer desenhar, da transição energética e do papel da mineração nessa construção desse futuro, né? E aí, para começar a aquecer, Raquel, eu sei que você trouxe um painel ontem aqui na exposição, na Exposibram. Eu queria que você me falasse um pouquinho dos dados dessa pesquisa que você apresentou, né? Como é que está a reputação do setor mineral junto à sociedade, junto à imprensa? Queria que você passasse um pouquinho para a gente desses dados. Bom, nós sentimos que essa pesquisa que a gente realiza sobre reputação junto às comunidades e principais públicos estratégicos, ela vem realizada desde 2007. Então, nós sentimos que agora ela está num nível de mediano, né? Essa percepção não é uma percepção negativa como muitas pessoas pensam. Inclusive, nosso segmento ele tem uma percepção de reputação melhor do que o agronegócio. Muitas pessoas falam que o agro é pop, né? E aqui no nosso seminário a gente estava brincando que a mineração é top, porque a gente está numa média de 62 pontos aí na reputação de 0 a 100 e com alguns drivers da reputação melhores que outros. Então, o melhor driver a gente tem relacionado ao desempenho financeiro e a expectativa que a sociedade tem em relação ao desenvolvimento do nosso país, impulsionados pela mineração. Aí a gente já tem 71 pontos aproximadamente relacionados a desempenho. Em compensação, a questão de gestão de impactos, tanto os impactos positivos quanto negativos, é o que está ainda buscando uma melhora, né? E como é que a gente projeta essa melhora? Como é que a gente pensa nessa melhora para o futuro? E a gente está falando muito na mineração do futuro que é construído hoje, né? E que a gente consiga cada vez mais na mineração dos diferentes tamanhos, pequenas, médias e grandes empresas, atuando como excelente governança. A gente fala muito pouco da relação entre governança e reputação, mas é a nossa forma de agir, de ser, né, com base na legislação, né, do Brasil, com base nos valores das empresas, nas melhores práticas internacionais, né, esse diálogo transparente, franco com as comunidades e trazendo uma mineração cada vez mais pé no chão,
que consiga trazer o diálogo e a sua atitude combinando, né? Que é o que a gente chama em inglês. Eu não gosto muito de falar termos em inglês, mas não tem um outro que é o walk the talk, e que a gente consiga, de fato, com muita humildade, com escuta, e pegando essa escuta e trazendo de volta para o relacionamento e para as práticas das empresas, né? Para o segmento como um todo. Nós da Anglo American, com o propósito que nós temos de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas, a gente acredita fortemente nisso diariamente, tomamos nas nossas decisões para que a gente possa, de fato, contribuir com o nosso trabalho e que a empresa esteja a serviço da sociedade. Bacana. E esses dados, ou seja, é surpreendente ver, né, que mesmo após aí incidentes que aconteceram recentemente na história do Brasil, a mineração esteja num índice reputacional melhor do que o do agronegócio. Eu entendo que isso é resultado de muito esforço de comunicação, né, Luana? O que é que você percebe que o setor, não só aqui em Ross, que eu pude conhecer de perto, né, o impacto, eu tenho que conhecer também lá a planta da Anglo American. Quero ir. E eu fiquei muito impactada sobre como cada pessoa comunica sobre o propósito, a razão de existir e todos os projetos. Fala um pouquinho sobre esse trabalho que a Raquel traz, né, de ir para o pé no chão e de uma forma muito honesta essa comunicação. Isso, pegando um pouquinho aqui do gancho da fala da Raquel, do Walk the Talk, eu acho que a gente tem feito um esforço muito grande, como setor inclusive, em achar pontos de convergência, né? Então não é só falar mais sobre a gente, é achar assuntos em comum, colaborativos, de maneira integrada, que a gente possa trabalhar junto com a comunidade, para a comunidade, né? Como a Raquel falou, a questão da escuta qualificada, da escuta ativa. Acho que a gente passa num momento, assim, enquanto sociedade, que todo mundo tem muita capacidade de fala e às vezes pouca capacidade de escuta. Até no painel de ESG que nós estávamos aqui discutindo na Exposibran foi muito isso. Então eu acho que a gente vem tentando, na realidade, fazer uma escuta mais qualificada com as nossas partes interessadas, para tentar entender onde a gente pode atuar junto, porque acho que isso tem um impacto direto na vida das pessoas, as pessoas entendendo como a mineração na realidade importa e faz a diferença para elas também. Então, por exemplo, quando a gente pensa no cerrado, quando a gente pensa no meio ambiente, que eu acho que é um ponto de convergência importante da mineração. Obrigada. Quero parabenizar vocês, aproveitando esse pedaço para falar do cerrado e a importância da biodiversidade preservada no papel da mineração também. Exatamente. Então hoje a gente tem unidades de conservação que são mantidas por mineradoras, né? Não só lá em Paracatu com parte estadual, mas fora de lá com outras empresas também. Então é um esforço conjunto ali, né? Eu acho que muitas poucas pessoas sabem na realidade, né, Raquel, por exemplo, que a gente minera o tanto que a gente preserva. Né, e que somos pouquíssimos, ou talvez o único setor, na realidade, que tem uma legislação que rege sobre isso. Então, a gente vem tentando ter esse olhar, né, para uma comunicação integrada, transparente, mas que traga também as pessoas a compreenderem um pouco mais o nosso papel, para além do minerar em si, né, mas entender que minerar, na realidade, vai muito além. Né? A gente tem um papel importante na sociedade, como atores, como players essenciais também para o desenvolvimento da nossa sociedade, para a preservação dos nossos biomas e o desenvolvimento das nossas comunidades, dos territórios onde a gente atua na realidade. Muito legal. E assim, quando vocês falam, né, que a gente minera e a gente preserva, né? Isso é uma narrativa que muitas vezes não é o que é mostrado nas fotos e nas imagens, né? Essa percepção. E eu fiquei encantada com esse stand aqui, porque a ideia é, de fato, trazer a biodiversidade antes da atividade de mineração. É sobre o que você estava falando um pouco, né, Raquel? Exatamente. No nosso stand, nós trouxemos as pessoas, né, como protagonistas. Eu achei muito interessante, até estava comentando com a Lu antes da gente começar, quanto que os dois stands estão se complementando, porque o ser humano faz parte da natureza, né? A gente está vizinhos aqui e nós trouxemos os projetos sociais e as pessoas que fazem as ações nas comunidades, né? Porque é exatamente isso que a gente deseja promover, né? Quando a mineração não estiver mais, como é que as pessoas vão trabalhar, vão sobreviver, né? Então a gente trabalha muito dentro do plano de mineração sustentável. A questão do turismo, né, do turismo ecológico, de um turismo sustentável e da promoção das características naturais daquele território. Isso é muito importante porque isso é um dos drivers também que constroem essa reputação. Quando a gente fala dessa mineração do futuro, a gente precisa encarar que
são as pessoas que fazem isso tudo acontecer, né? Os empregados, as lideranças, as comunidades, as lideranças comunitárias que estão ali, que são as comunidades que nos acolhem para que a gente possa fazer essa mineração. E ela só vai ser boa de fato se ela for boa para todo mundo. E isso não pode ser só um discurso, né, Lu? Então, eu acho que é muito importante a gente tangibilizar. Então, quando a Lu fala da questão da preservação, tem muita pesquisa, tem muita inovação envolvida, tem muita tecnologia para a gente monitorar, né, esses impactos. Por exemplo, a cada hectare que a gente minera, 8 são preservados na mineração. Então, são 8 vezes mais, né, esse território, que são milhares de hectares no Brasil. Então, quando a gente fala de geração de renda, né, não só a geração no território, mas também o imposto que é pago, né, os royalties e como isso volta, quanto a gente está fazendo de parcerias com o poder público para que a gente tenha parcerias público-privadas que sejam de fato relevantes e que os impostos que a gente paga possam reverter em melhoria também para esses territórios. E vocês duas, meninas, são mulheres, né, que lideram aí áreas de comunicação da mineração, né? E a mineração tem vindo muito com o propósito de ampliar a diversidade, ter mais inclusão aí dentro desse debate, mesmo nesse propósito da escuta mais qualificada, né? Quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende, mais a gente colabora. E eu ouvi uma vez de uma executiva, né, da área de mineração, que no debate público, ela em muitos momentos se sentia desconfortável de estar com outras empresas de outros segmentos industriais e ela se sentia envergonhada por ali dizer que era da mineração, e as pessoas olharem um pouco assim com o olhinho torto, né? Vocês acham que isso ainda é presente, né? Porque os dados da pesquisa reputacional não dizem isso, né, Raquel? Como é que a gente pode trabalhar essa autoestima desses executivos hoje que representam a mineração para se empoderar dessa reputação e desse desafio também, dessa comunicação muito autêntica? Não sei se a Lu quer começar. Bom, o que eu posso dizer, acho que enquanto setor a gente tem feito um esforço significativo, principalmente considerando o Human Mining e as metas que nós temos, né, enquanto mineração, de ampliar a nossa presença dentro do segmento. São passos, né, de formiguinha, mas eu acho que a gente também tem que comemorar as pequenas vitórias, né? Então, olhando um pouquinho para a Kinross, a gente tem hoje uma meta a ser atingida de que cada 3 contratações, uma seja mulher, mas a gente também entende que é preciso um olhar para dentro para entender se de fato a gente está preparado e os homens que estão lá e as pessoas que estão lá também estão preparadas para receber essas pessoas, né? Então, desde banheiros, vestiários, uniformes, salas de amamentação, até a própria mentalidade dos operadores que estão ali na mina o tempo todo de receber, né, mulheres para dividir o ambiente de trabalho de maneira igualitária. Eu acho que nesse sentido a gente tem avançado muito, a gente conta com o IBRAM, conta com o Woman in Mining, né? Conta com essas discussões que são sempre muito importantes. Tivemos um painel hoje sobre isso, diversidade, equidade, falamos sobre a questão salarial, né? O quanto é justo e importante para a gente, mas a gente também sabe que são discussões que vão além, né? Existem todo um outro grupo de assuntos que a gente tem que trazer para a pauta, tem que trazer para a mesa, que é sobre saúde mental feminina, burnout, dupla, tripla jornadas, trabalhos invisíveis. Mas assim, estamos caminhando, né? E a gente espera caminhar sempre à frente, né? Para melhorar esse cenário, essa perspectiva dentro dessa área, com certeza. Eu comentei ontem no painel que eu tenho muito orgulho de trabalhar, de ser uma profissional de comunicação da área de mineração. Há 23 anos, revelei. E quanto que esse segmento vem mudando. Ontem a sala estava cheia de mulheres que atuam fortemente no segmento. A minha presidente da Anglo American é uma mulher, né, a primeira mulher que preside a nossa empresa e também preside o conselho diretor do IBRAM. Então, sinto que nós já temos avanços sim, eu acho que a gente precisa celebrar. Eu tenho muito orgulho de participar desse segmento que tem uma potência de desenvolvimento do país, 4% do PIB, 45% da balança comercial no ano passado foi gerada pela mineração e tenho trabalhado muito para furar essa bolha, participar de outras associações, de outros segmentos. Na primeira vez, geralmente as pessoas têm na cabeça, quando a gente pensa em mineração, as tragédias que aconteceram, infelizmente, mas quando a gente começa a conversar e a gente vai percebendo que essa visão vai se quebrando
E também na pesquisa de reputação, é curioso que quanto mais próxima de nós está aquela pessoa, melhor ela nos avalia. Então as nossas comunidades nos avaliam melhor do que as pessoas que estão de fora, a opinião pública, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque elas estão vivenciando, né? Quem mora perto de você, geralmente você sabe como é esse vizinho, né? O que tem de bom e o que tem para desenvolver e melhorar. Então isso é um ponto muito significativo para mim. Então eu não tenho nenhuma vergonha de falar, nunca tive. Em casa a gente também conversa, né? Tenho um filho de 20 anos que faz história, que é bastante questionador e sempre trazendo, ó, os erros que todo mundo comete a gente tem que transformar em aprendizados e não cometê-los mais. Até comentei ontem também no painel, se nós fôssemos comparar a mineração a um atleta de alta performance, que foi para a Olimpíada, né, ganhou um monte de medalha, mas ele não quer sair lesionado, não quer lesionar ninguém, né? Se ele for, por exemplo, um corretor de maratona, não quer cair em cima de ninguém, não quer machucar ninguém, mas também quer ter uma longevidade, uma boa percepção sobre a sua marca pessoal. Então, se a gente fosse juntar isso tudo, né, na mineração como uma mineração de alta performance, o que a gente quer no final do dia? Todo mundo tenha segurança física, saúde mental, psicológica, né, que as nossas comunidades sejam saudáveis, que a gente tenha um ambiente propício para o desenvolvimento de todos. E o interessante é que quando vocês falam, né, que está próximo da comunidade, quanto mais próxima, melhor o reconhecimento, melhor a avaliação, isso gera um fenômeno fantástico, né? Porque assim, onde a mineração está presente, você cria um senso de percepção positiva e que isso, unindo, a gente consiga ter uma capilaridade maior. Então, esse esforço de rede das empresas, com as comunidades, do entorno, com a sociedade, isso tem um poder de alavancar ainda mais. Então, a comunidade, né, Luana, você que lida ali muito próximo da realidade da comunidade. A comunidade tem um papel fundamental na construção dessa percepção mais ampla, não é mesmo? Com certeza, Lili. A gente, trazendo um pouquinho para a realidade da Kinross hoje, nós somos praticamente uma mina urbana. E a gente tem ali no mínimo 7 comunidades vizinhas que participam diretamente das nossas operações, sejam por uma rede de diálogo aberto, né, e formal, mas também como parte, né, interessada e parte colaborativa na construção dos nossos programas sociais, né? Então, quando as pessoas falam por nós, é aí que nós temos essa noção de que, de fato, a nossa percepção chegou lá, a nossa reputação está sendo bem construída e bem mantida, porque não tem como a gente falar de reputação sem falar de desenvolvimento do território. Eu acho que é uma discussão que passa necessariamente por isso, porque é por meio do desenvolvimento de território que a gente aplica toda a nossa responsabilidade social, que a gente deixa claro o nosso compromisso ali com a cidade, com o território, onde nós estamos e de que forma nós atuamos, né? Então, de fato, minerar com responsabilidade quer dizer colocar as pessoas em primeiro lugar, pensar nesse bem-estar, mas não a partir de nós, a partir deles, né? Aí eu volto na escutativa e nessa importância da gente entender quais são os gaps, entender o que se espera da gente, entender quais são as expectativas, para planos de engajamento mais eficiente, para que a gente, de fato, possa atuar de maneira alinhada, né, com as necessidades das comunidades, das pessoas, do poder público e fazer parcerias eficientes com esses públicos. E essas parcerias, né, conforme sendo construídas, e aí vocês trouxeram esses parceiros para contar essa história um pouquinho aqui, né, Raquel? E você fala muito sobre quando falam por nós, a mensagem que a gente quer disseminar é sinal de que a gente fez o nosso trabalho, né? Só que daí até a opinião pública, Raquel, né, que a imprensa, que são parceiros super importantes também nessa construção dessa reputação do setor, né? O que você enxerga que hoje é o principal desafio e que o setor caminha para romper essas barreiras? O que você acha que tem sido o grande diferencial das estratégias de comunicação com esse stakeholder imprensa especificamente? Eu repito, furar a bolha, estar aberto a conversar, né, com transparência. Quando a gente tiver algo a dizer, também que a imprensa nos escute, mas ao contrário também é realidade, a gente poder levar as informações para a imprensa, explicar sobre o nosso segmento, é uma coisa que a gente trabalha fortemente no nosso dia a dia, atendendo 2, 3, 4 jornalistas diariamente, né? A oficina é uma parceira nesse sentido. A Anglo American foi reconhecida durante alguns anos já como a empresa que melhor se comunica com os jornalistas, e isso nos dá muito orgulho, porque também
faz parte do nosso trabalho. Eu não vou dizer que dá trabalho, porque faz parte do nosso trabalho isso, né, de atender os jornalistas, levar informação. Então eu falaria que é informação transformada em conhecimento, porque com conhecimento as pessoas podem refletir, podem tomar suas próprias decisões, chegar nas suas conclusões, não aquilo que hoje a gente vê muito, né, informações falsas, alguns segmentos que criticam e que acabam tomando aquilo como verdade. Então, estar muito abertos nas redes sociais para esse diálogo também, né, monitorando, fazendo a temperatura, vendo como é que está essa pressão, o que as pessoas estão conversando, sobre o que. Muitas vezes a gente faz um post despretensioso e aí acaba gerando uma comoção positiva, porque é alguém que está lá falando da sua carreira, lá em Conceição do Mato Dentro, aqui em Minas Gerais, ou lá em Niquelândia, em Goiás. A gente tem um mineroduto que atravessa 33 municípios, 2 estados, então, um dos maiores minerodutos do mundo. Então, você imagina se você fazer diálogo com todas essas pessoas, e a imprensa tem um papel fundamental, né, de levar as informações corretas, isso que a gente preza, né, receber as pessoas aqui. Estivemos com a nossa presidente aqui no nosso estande fazendo uma coletiva, né, no primeiro dia de abertura, com vários repórteres de veículos importantíssimos no Brasil, né, conversando olho no olho, tomando um cafezinho, como ela sempre gosta de fazer, né, e colocando no chão, né, a gente tirar aquele pedestal, né, e trazer a mineração que é feita por pessoas na base até a presidência. Eu acho que a própria, desculpa, eu ia só fazer um complemento, eu acho que a própria Exposibran também, acho que é esse convite, né, vem nos conhecer, né, é aberto ao público, as mineradoras estão aqui, a gente está disposto, né, a falar sobre nós mesmos também, a dar outra perspectiva, né, então assim, é uma oportunidade importante da gente mostrar o que a gente faz, do setor mostrar o que faz, né, para além do próprio setor. Eu acho que isso também é um grande desafio, a gente traduzir o que a gente faz no conhecimento claro, numa transparência acessível de fato, e óbvio que apoio de parceiros como a oficina, né, com todos que trabalham com a imprensa, são fundamentais. E assim, eu queria dizer que a oficina tem muito orgulho, né, e não é só puxando o saco de vocês por serem nossas clientes, mas vocês trazem uma visão de uma comunicação que é a comunicação da necessidade. Né, a comunicação do modelo que está posto, né? Então a estratégia é acertada, é a gente realmente sentar para conversar no mesmo nível, é trazer as pessoas na linha de frente dessa comunicação, é exercer a escuta, ou seja, então assim, o setor está intencionalmente muito bem direcionado para esse objetivo desse diálogo. Eu estou percebendo muito isso no dia a dia do trabalho, não é só porque a gente está aqui gravando, né? Eu tenho percebido muito essa intencionalidade de uma comunicação genuína, de uma comunicação próxima, de uma comunicação que mais escuta do que fala, né? E dando vazão em termos de iniciativas ao que de fato é a necessidade das comunidades próximas e de toda uma sociedade. Um outro ponto que é um público que a gente conversa muito pouco com ele ainda, mas eu acredito fortemente no poder dele, que são as crianças. Sim, né? A comunicação nas escolas. Aqui a gente está recebendo centenas de crianças no Mineramundo, né? É um público curioso e que recebe as informações muitas vezes truncadas nas escolas, nos livros. Então já existe um projeto de lei. E que está hiperconectada, né? Que está trabalhando isso, né, para que tenha uma revisão no material escolar didático nas escolas, que tragam informação sobre o papel relevante que a mineração ocupa no desenvolvimento do nosso país e que são os futuros líderes, né, mulheres e homens. Os futuros líderes, os futuros jornalistas. Estarão nos territórios pós-mineração, né? Exatamente. São eles que estarão lá depois da gente, inclusive, contribuindo para a continuidade daquele território, daquela cultura, daquele patrimônio. Construir o futuro da mineração é dialogar com essas crianças, né? E construir com eles juntos, né? Trazendo esse pessoal muito feliz, assim, de ver todo esse cuidado, essa atenção para como é que a gente expõe, né, a nossa comunicação. É intencional de olhar para a biodiversidade, de apresentar os projetos, de apresentar a comunidade, né? Então, acho que é muito um convite, venham. Né? A gente está aqui de coração, de corpo, e é gente para gente, né? Da mineração de gente
para as pessoas, para a comunidade, né? Então, sabe, se vocês não fazem uma areninha de ideias em outubro? Olha, excelente Pras crianças. ideia! Adorei, Raquel. essa geração que está construindo o futuro da comunicação, da mineração e de todos os setores, né? Então, a gente vai precisar chamar eles para poder colaborar aqui com a gente. Apoio. Meninas, eu queria agradecer de coração, fico muito feliz a gente poder trazer esse debate aqui para o Arena, né? É um assunto que não se exaure, a gente está falando disso todo dia nos nossos planejamentos, nas nossas iniciativas, com os nossos times, mas é importante, né, que toda a sociedade e também os especialistas, que eu sei que são parte da nossa audiência, possam perceber como esse setor tem se construído de forma muito intencional, para um novo momento de comunicação, né? Então, agradecer a vocês. Um recadinho final, seu, Raquel, depois seu, Lona. Intencionalidade é uma palavra que eu adoro e trabalho e instigo o meu time para que a gente possa fazer as coisas com intenção, porque assim a gente consegue mensurar, a gente consegue dar visibilidade para aquilo que a gente deseja, né? E refazer também quando não deu certo, repensar a nossa forma de comunicar diariamente. Então, muito obrigada pela oportunidade, obrigada, foi um prazer, Lu, Lili, até a próxima. Obrigada, Lu. Agradecer também, Lili, o convite. Obrigada, Raquel, sempre um prazer também compartilhar conhecimentos, te escutar. E dizer isso, acho que a mineração ela está disposta, né, a ser mais transparente, a se abrir mais. Então, né, convidá-los também para nos conhecer mais. E aproveito e deixo @kinross.brasil para conhecer as nossas ações, os nossos projetos, o que nós temos feito, os nossos esforços enquanto setor estão lá também. E é isso, agradecer a presença e a audiência. Vou também deixar então o @Brasil Anglo American no Instagram, no LinkedIn, Facebook. Estamos também sempre à disposição. Bom, e eu agradeço a você que nos acompanhou nessa edição da Arena de Ideias, diretamente aqui de Belo Horizonte, na Exposibran, que é a maior feira de mineração da América Latina. E a gente falou aqui um pouquinho sobre a comunicação genuína e a relevância da construção da reputação do setor mineral. Fique e nos acompanhe nas próximas edições. Até lá! Começa agora a nova era da reputação e influência. Uma era que exige evolução, adaptação, análise de contexto, conhecimento profundo dos desafios dos clientes e soluções não óbvias. Reputação é um ativo tangível e com alto impacto nos negócios. Sua gestão exige constante transformação. Com esse DNA de inovação, alcançamos o reconhecimento de melhor agência de comunicação corporativa do Brasil. E no ano em que celebramos 25 anos de história e credibilidade, inauguramos um novo modelo de negócios, integrando a agilidade de uma agência, a estratégia de uma consultoria e agora a força de uma atuação em rede. Somos agência, somos consultoria, somos rede. A rede de reputação e influência conecta agências boutiques, empresas, consultores especializados, unindo o melhor do capital humano e da tecnologia para potencializar projetos de pequenas, médias e grandes organizações. Um hub de competências que reúne dados, tecnologias, inteligência artificial, advocacy, gestão de crise e muito mais. Uma atuação integrada e sob medida para os objetivos de cada negócio. A integração de agência, consultoria e rede impulsiona o mercado, reforçando a oficina como protagonista numa nova modelagem de negócio para o setor de reputação e influência. Em rede, todos saem ganhando. Clientes vão contar com uma comunidade as a service que atuará de forma colaborativa para soluções dos problemas complexos com o uso de novas tecnologias e inteligência para antecipar cenários. Agilidade e integração para múltiplos desafios. Soluções para além da comunicação e uma força de trabalho em nível nacional, regional e global. Nossos parceiros ampliarão a sua rede de relacionamento e geração de negócios. Por meio de um networking qualificado de empresas e profissionais, terão acesso a métodos e tecnologias de ponta, programa especializado de capacitações, mentorias e espaço exclusivo para gerar conhecimento, negócios, novas conexões e um selo especial que chancela sua participação na rede.
E para a nossa equipe, toda essa estrutura de inteligência coletiva e acesso a novos especialistas vai permitir um ganho de conhecimento e produtividade inigualáveis. É assim, com experiência, reconhecimento e inovação, que estamos olhando para o futuro. Oficina, a nova era da reputação e influência.